Primeiro dar um oi aqui pro pessoal. Oi! Que é o Jagubi. Ele é meio assustado. Para começar, já uma dica de onde a gente tá. Uma pitangueira. Sinais humanos aqui, o pessoal vem. Porque é aqui que eu dou aulas de yoga. Quase escondido aqui, ó. Tem a placa. E o Rio Paranapanema tá vindo dali, ó. Fala, galera do canal Gaia Viva. Quanto tempo? Foi só apertar para gravar que começou a máquina lá fora. Bom, muito bem, como vocês podem ver aqui, estou vivo. Estamos todos vivos, né? E nossa, deixa eu arrumar a luz aqui. Quanta coisa mudou nesse mais de um ano que a gente não posta vídeo. Tava olhando aqui o canal e o nosso último vídeo que a gente postou aqui no canal foi justamente, olha só, aqui tá mostrando que foi há um ano atrás. Foi o vídeo que a gente estava em Évora. Na verdade faz bem mais de um ano. Foi postado em 26 de fevereiro de 2024. Então faz aí mais de um ano e meio que a gente não posta vídeo já. Quase um ano e... fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Já estamos em novembro. Já são um ano e 9 meses sem postar vídeo. E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra gente recomeçar. É um grande recomeço. Eu postei mais cedo lá no canal, fiz uma postagem lá, falando, né, que a gente... falando que eu ia fazer um vídeo explicando, falando como que tá a nossa vida, por onde que a gente andou durante todo esse tempo e também mostrar para vocês o que que a gente está fazendo, onde que a gente está hoje, como tá a nossa vida e falar um pouquinho também sobre o caminho que eu quero levar esse canal, que eu acho que vai trazer um pouco mais de prazer assim pro que eu gosto de fazer, né, para mim, assim, nesse sentido de produção de vídeo, de conteúdo. Então, é isso. Vamos começar esse papo aí. Bom, como vocês podem ver, eu não tô mais numa caravana, num motorhome, e a gente tá morando numa casinha. Depois eu vou mostrar um pouco mais do lugar que a gente tá vivendo, não só aqui dentro, mas também mostrar um pouco de fora, mostrar um pouco como é o entorno aqui da onde a gente está vivendo. Mas eu ainda não vou falar onde que a gente está. Primeiro dar um oi aqui pro pessoal. Oi! Quanto tempo! Olha eu também de cabelo novo. Tá todo mundo diferente, né? A última vez eu tava o quê? De dreads? Tava de dread. Pois é, gente, raspei a cabeça, inclusive há um ano atrás, tava vendo agora a lembrança, tava carequinha. Estamos aqui todos renovados numa nova fase da nossa vida, né? Sim. Eu tava falando aqui pro pessoal, o último vídeo que a gente postou foi em Évora. Foi aquele Nossa, faz tempo. da Capela dos Ossos. Faz tempo, Évora. Era que mês? Fevereiro. Foi final de fevereiro. Nossa. De 2024. Um ano e 9 meses sem postar vídeo, sem aparecer, sem dar uma notícia. Né? A gente simplesmente sumiu, assim. A gente tava morando no motorhome, né? Se vocês... Quem acompanhava aí a gente, e quem tá chegando agora também, que não sabe quem a gente é, né? A gente é uma família, que a gente tava morando em Portugal, e por um período a gente morou num motorhome, a gente morou quase 2 anos no motorhome, viajando para Portugal, e a gente tem os vídeos aqui no canal, né, do começo dessa viagem, mas depois aconteceu muita coisa, assim, a gente continuou, né, no motorhome. E depois que a gente estava em Évora, essa época de Évora aí foi bem complicada, porque a gente estava no auge do inverno lá em Portugal, e estava muito complicado, assim, porque a gente não tinha na caravana muita capacidade de energia, né, de geração de energia através do painel solar, e também a gente... era muito chuvoso, a gente tava com pouquíssima opção, assim, do que fazer, né? E a gente tava viajando com o nosso filho, o Aruan, que inclusive tá na escola, né, agora. Então ele não tá aqui. Mas também ele, nessa nova fase, ele vai aparecer pouco no canal também,
porque agora ele já está crescendo e tudo mais, e a gente quer também preservar a privacidade dele, né? A gente vai ainda entender como a gente vai fazer isso aqui. Mas continuando, então a gente estava nesse período bem difícil dessa viagem de motorhome em Portugal, por essa questão do frio, da falta de energia. Tanto que tinha, em Évora mesmo, a gente passou por um período bem crítico, onde a gente ficou totalmente sem energia na caravana. A gente não conseguia carregar nossos, computador, celular, a nossa internet, que a nossa internet era um modem que era portátil, então ele também era bateria. Então a gente não conseguia simplesmente fazer nada, assim, né? A gente não tinha... A gente estava também na busca de produzir os vídeos e fazer o canal acontecer. Tinha o sonho de viver com a renda do canal também e tudo mais. Então, nesse dia que a gente estava em Évora, depois que a gente gravou esse último vídeo lá da Capela dos Ossos, a gente pegou e falou assim, cara, não tá dando pra gente continuar aqui, tá difícil, a gente precisa ir para um lugar que tem sol. Então, dali de Évora, a gente rumou direto pro Algarve. Não lembro se a gente parou ainda no caminho. Agora eu tô tentando lembrar, mas não sei, não lembro, cara, se a gente parou no caminho. Mas sei que nisso a gente acabou parando de gravar. A gente tava meio estressado, não tava rolando assim, essa coisa de tá com toda a preocupação e ainda ter que gravar e tudo mais. E a gente tava também com um problema assim, nosso dinheiro tava acabando, né? Então foi muito estresse acumulado. E aí a gente decidiu, cara, a gente acabou parando de gravar, fomos direto pro Algarve. Chegamos lá em Sagres, ficamos lá uns dias descansando, tava já mais solzinho lá, conseguimos ficar de boa, carregar as baterias e tal. E nisso a gente foi rumando cada vez mais ali pelo Algarve até chegar. E depois a gente foi para Lagos, depois a gente foi para Portimão, e quando a gente estava em Portimão a gente encontrou com uns amigos lá que já moravam lá. E aí a gente acabou também tirando uns dias ali para ficar com eles e tudo mais. E aí veio o convite pra gente ir conhecer uma comunidade em Monchique. E aí a nossa história ali em Portugal mudou. E a gente acabou ficando quase um ano morando nessa comunidade. Mas eu vou contar mais um pouquinho dessa história depois. Antes de eu continuar a história de como foi essa transição ali em Portugal, esses movimentos que a gente estava na viagem, eu quero mostrar um pouquinho o lugar onde a gente está morando aqui, e depois eu vou falar para vocês aonde é esse lugar aqui. E ao longo desse vídeo também eu vou contar um pouco sobre tudo o que aconteceu com a gente, né? Nesse período em que a gente estava ali morando em Monchique, nessa comunidade, e também como tudo foi se desenvolvendo ali e até a gente chegar onde a gente está hoje. Então, começando, a gente está morando numa casa agora, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é a nossa casinha. A gente mora numa chácara aqui. Depois eu vou dar uma volta para os entornos aqui também do bairro para mostrar para vocês o que tem aqui, que é muito legal. Então, a gente mora aí nessa casa hoje, tá? Tem um jardim aí bem legal. Tem um espaço bacana pro Aruan brincar. Então, e também a gente tem um novo membro da família, que é o Jagubi. Ele é meio assustado, mas é o nosso vira-lata caramelo, né, Jagubão? Tá com medo da câmera, não tá acostumado, mas ele vai se acostumar. E aqui, ó, a gente tem um quintal bem gostoso. A gente tá precisando dar uma roçada aqui. Mas olha só, olha o que tem aqui, ó. Para começar, já uma dica de onde a gente tá. Uma pitangueira enorme aqui, ó. Nunca tinha visto uma pitangueira tão alta assim. Já é bem antiga. E estamos na época aqui da pitanga. Tá carregado. Aí, ó. Temos aí
Um lugarzinho aqui onde a gente faz um foguinho, de vez em quando a gente faz um churrasco aqui na fogueira também. Rede, tem ali os brinquedos do Aruan. Mas aqui, ó, da nossa casa. Tem ali também, tem uma churrasqueirinha ali, quando quiser fazer na churrasqueira. Às vezes eu faço churrasco no chão mesmo ali, eu gosto de fazer estilo parrilha. E tem mais, ó, tem também, tem um quintal aqui, ó. Aqui a gente fez uma composteira, meio improvisada, mas tá funcionando legal pra gente aqui. Ali tem uma horta que tá meio abandonada agora. A gente já trabalhou bastante nela, plantou bastante coisa, mas depois a gente acabou dando uma abandonada, assim, né? A gente acabou tendo outras prioridades, assim, outros projetos, mas eu quero voltar a dar uma atenção aqui para essa horta, tá vendo? Tem aqui vários canteiros, a gente já colheu bastante coisa aqui, mas tá sempre saindo alguma coisinha também, tem cenoura, ó, tem uma berinjela aqui saindo. Eu fiz ali um canteiro de ervas, mas eu preciso dar uma boa limpada nela, dar uma renovada também. Tem bastante beterraba, tem alface, ali tem jiló, ali cresceu um milho espontâneo, a gente colheu bastante morango aqui dela, colhemos pepino também, tem umas pimentas aqui que estão bem grandes, mas no geral ela está abandonada assim, né? Eu preciso dar uma boa renovada nela. Quando eu fizer isso eu gravo também. Ó, a gente tem outra jabuticabeira aqui, outra não, né? Uma jabuticabeira. A gente tem outra pitangueira ali. Tem árvore de lixia, essa aqui é uma lixia. Tem uma amora ali que deu bastante amora. Tem acerola ali no fundo. Tem um pé de laranja alto aqui também, vai dar uma laranja bem azeda. E é basicamente isso aqui, ó. O mato tá alto, vou ter que roçar, ter que arrumar uma roçadeira aí pra roçar. Eu ainda não tenho roçadeira. Mas só pela... Ó, dá mais uma dica. A gente tá em outubro e estamos na primavera. E aí aqui tem uma jabuticabeira, tem uma pitangueira ali na frente. Então você já deve estar imaginando aonde que a gente está agora, né? Ali o Jagubi gosta de mexer na composteira. Então é isso, gente. Então a gente chegou nessa comunidade lá em Monchique. E aí a gente acabou se conectando bastante com o pessoal lá dessa comunidade. Então a gente parou de viajar, né? A gente acabou estacionando o motorhome lá. E aí a gente falou, cara, vamos experienciar um pouco essa vida aqui, né? Uma coisa que a gente já queria experienciar por bastante tempo, né? Que é essa vida em comunidade. Então a gente acabou ficando lá. Então a gente viu nessa comunidade ali uma ótima oportunidade pra gente estar ali, né? Se conectar com as pessoas, se desenvolver e se conectar mais com pessoas que têm mais a ver com aquilo que a gente acredita, né? Que também estão dentro desse movimento, assim, de se desenvolver, tanto como ser, mas também como coletivo, né? Então ali se praticava bastante permacultura, tinha bioconstrução, tinha ali também bastante questão assim da espiritualidade, né? Desenvolvimento da espiritualidade, yoga e tudo mais. Então a gente acabou ficando ali, mas a gente não sentia assim de estar ali, estar gravando e mostrando assim o dia a dia ali. Acho que podia ter feito, mas eu acho que a gente também quando a gente saiu para viajar, a gente estava muito encantado com essa coisa do canal de viagem no YouTube. A gente falou assim, cara, vai ser um diferencial, né? A gente, uma família com um bebê viajando de motorhome pela Europa e tal, acho que vai viralizar, sei lá, vai pegar, né? Então a gente tinha na cabeça que muito rapidamente a gente ia conseguir, tipo, estourar, pegar muitos seguidores, muita gente ia gostar da nossa vivência, do nosso estilo de vida. E a gente entrou nessa ilusão, assim, de que rapidamente a gente ia conseguir viver, né, de rede social
Não que seja impossível, né? Mas talvez a gente não soube fazer assim da melhor maneira para isso acontecer. E não sei, assim, não rolou, sabe? Pra gente, né, com o conhecimento e a ferramenta que a gente tinha naquele momento, não rolou. Então a gente acabou entrando meio que numa ilusão assim mesmo. Depois a gente ficou desiludido, né? A gente acabou pegando um pouco de... falou assim, não, cara, vamos parar com isso, assim. E aí deu uma sumida das redes sociais no geral, assim, né? E enquanto a gente estava nessa comunidade e procurando também ali maneiras de a gente se desenvolver e encontrar o nosso caminho também. Até porque a gente estava também a gente acabou entrando numa situação um pouco mais vulnerável, assim, porque a gente tinha um dinheirinho guardado que ao longo da viagem foi acabando e depois não tinha mais trabalho e a gente estava, né, também não tinha uma casa fixa, não tinha nada, a gente precisava de maneiras para a gente sobreviver e conseguir, né, pelo menos comprar nossa comida ali. Pelo menos a casa a gente tinha, né, querendo ou não, porque a gente tinha um motorhome. Mas tendo essa responsabilidade também de estar fazendo isso e estar com uma criança, né? E tô abrindo o jogo também pra vocês, sendo bem sincero, assim, não é fácil, tá? E a gente talvez tenha sido um pouco inconsequente nisso, ter faltado um pouco mais de planejamento e de pé no chão, né? A gente se jogou muito, assim, a gente se arriscou, graças a Deus não aconteceu nada, assim, não faltou nada, a gente conseguiu sempre se virar. E pro Aruan também foi uma experiência maravilhosa, assim, acho que pelo período que a gente fez isso, tá ótimo, assim, sabe? Acho que foi uma experiência muito positiva para ele viveu aquilo. A gente começou a sentir também que a um certo ponto ele sentia falta, assim, de estar com outras crianças, de brincar. E uma coisa que atraiu muito a gente a ficar nessa comunidade foi justamente ali tinha outras crianças e tinha crianças da idade dele. Então, e desde que no momento que a gente chegou ali, que a gente começou, logo nas primeiras semanas, a gente notou assim um salto de desenvolvimento dele na questão da fala, mobilidade, né, a conexão dele com o corpo dele. E ali era bem na montanha assim de Monchi, que é um lugar que tinha bastante pedras assim. Então, ao longo do tempo ele foi se desenvolvendo super bem nessa questão física, né, dessa conexão dele com o corpo. E estava super escalando já as pedras e tudo mais. Então, foi muito positivo, assim, nesse sentido, em ter esse contato também ali, né? E estar nesse contato direto com a natureza. E ali a gente foi conseguindo também se virar, conseguindo fazer alguns trabalhos e tudo mais. E nisso, né, a gente viveu ali por... Eu acho que a gente viveu quase um ano ali. A gente ficou quase um ano, ficamos uns 10 meses lá. E foi muito bom, né? Muito grato a Ana e o Miguel, que foram as pessoas que abriram as portas ali da comunidade pra gente. A gente ficou na terra deles, né? É como se fosse um bairro ali, na montanha de Monchi, onde várias pessoas têm ali a sua terra, só que é todos vizinhos, né? E todo mundo com essa mesma intenção, assim, de preservação, de regeneração da terra. E sempre trabalhando nesse sentido. Então, foi uma experiência maravilhosa, foi positivo no final. Mas aí, a gente tava nessa coisa também de... E aí, o que vamos fazer, né? Daqui para onde a gente vai, o que a gente vai fazer? E é isso, e eu vou continuar essa história enquanto eu mostro agora para vocês o bairro aqui e o que tem aqui de especial. Saindo para gravar, então... Vou mostrar pra vocês aqui onde a gente tá morando, ó. Chãozão de terra mesmo. A gente tá, assim, não chega a ser zona rural, mas a gente tá num bairro que ele é mais afastado. Um pouquinho mais afastado do centro, mas é tipo 5 minutos do centro aqui da cidade que a gente tá morando. E vamos lá, vou mostrar pra vocês o Jagubi. Vou contar um pouquinho a história do Jagubi pra vocês. Então, ó, o Jagubi é nosso companheiro agora aqui. A gente adotou ele de uma ONG. A gente adotou ele tinha 6, 7 meses mais ou menos. Agora ele já tá com uns 10 ou 11. Porque a gente não sabe exatamente quantos meses ele tinha, né?
porque ele foi resgatado. E ele foi lá na ONG, ele foi atacado pelos cachorros mais velhos. Eles não aceitaram muito bem ele. Então ele chegou bem traumatizado, assim. Até hoje ele é um pouco medroso, mas ele se tremia todo, assim. Ele era um cachorro que se tremia todo. Você não podia chegar perto dele, que ele ficava se tremendo. E hoje ele já, ó, o rabinho dele pra fora, pra cima, tá vendo? Porque ele ficava só com o rabinho entre as pernas antigamente. Então eu vou mostrar um pouco mais aqui, ó, da parte da área onde a gente tá morando. É esse bairro aqui. E aqui tem uma pracinha também. Você vê que, ó, é na rua da nossa casa mesmo, essa praça. E é muito legal, ó. Depois eu vou fazer um vídeo. Eu vou ver até com tem um senhor aqui que chama ele é o Seu José, né? Mas o apelido dele é Zé da Praia. Ele tá aí, inclusive. Mas depois eu vou convidar ele pra gente fazer um vídeo com ele, pra ele contar um pouco da história dessa praça aqui e um pouco da história da vida dele também, né? Como ele veio parar aqui e tal. E olha que legal, ó. Tem aqui um parquinho, tem uns quiosques aqui, né? E uma área toda arborizada que foi 100% reflorestada por ele, plantada por ele. Ele plantou aqui um bosque, já quase que uma floresta, só de plantas nativas, frutíferas. Então é bem legal a história desse lugar aqui. E eu vou convidar ele para fazer um vídeo, assim ele mesmo pode contar a história, porque foi ele que fez isso aqui tudo. E a gente vai, ó. O Jagube, ele já tá bem acostumado assim a andar com a gente, e andar sem coleira. Mas aqui na parte rural, né? Na cidade a gente tá sempre com coleira quando vai com ele. Mas eu queria isso, assim, né? Eu queria um cachorro para ser nosso companheiro, assim, né? Para ser parte da nossa família. E que a gente pudesse também andar junto com ele, fazer trilha e tal. Ir pra natureza. Sem ter a preocupação, assim, de tá sempre com coleira e tal. Então ele tem a liberdade dele. E a gente vai ensinando, né? E ensinando ele a manter ele sempre andando com a gente. E nisso a gente vai indo, ó. Pra cá, Jagube, sem invadir a terra dos outros. Vem, Jagube. Jagube, vem. Ó, ele respeita. Ele obedece bem. Ele anda sempre junto com a gente. Então aqui, ó, é um lugar bem gostoso. Tá com bastante poça aqui, porque choveu bastante essa semana, graças a Deus. Tava precisando de chuva. Tava bem seco. Ficou bastante tempo sem chover, mas agora já tá chovendo bem. E eu vou levar vocês para um lugar aqui, porque tem aqui pertinho tem uma mata e tem uma trilha. E essa trilha dá num lugar que é bem especial. E eu vou levar vocês lá, vou mostrar. E aí eu vou falar onde a gente tá. A gente vai agora, aqui é o fim da rua. O Jagube tá ali. Pousou um inseto aqui na lente. E aqui, ó, acaba a rua. Tem aqui um final. Ali tem um rio, já vou falar que rio é esse. E aqui a gente entra na trilha, na mata, né? É uma mata bem tranquila, bem pequeno. Depois eu vou mostrar pra vocês exatamente onde eu tô. Vocês vão ver que interessante esse lugar que a gente tá vivendo aqui agora. Ué, arrebentaram aqui a cerca. Vem, Jagube. Vai ver que interessante o lugar que a gente tá agora aqui. E aqui a trilha já fica, ó, já fica mais fechada,
tá vendo? É uma trilhazinha mesmo. E o Jagubi vai sempre na frente, ó. Ele vai sempre guiando. Então ele já tá bem acostumado assim a andar no mato. Às vezes ele dá uma escapada por aí, vai pro meio, pra parte mais fechada. Só que vocês vão entender onde eu tô, que vocês vão ver, ó. Ali a mata já acaba. E ali também a mata já acaba. Então a gente tá num corredor aqui, um corredor de mata bem estreito e que vai ficando cada vez mais estreito. E eu vou explicar o porquê que ele tá funilando tanto assim, entendeu? Eu esqueci exatamente, eu vou deixar o nome aqui na tela. A gente tá numa curva do rio. Então a gente mora aqui bem perto do rio. Na verdade de dois rios, né? E a gente, ó, caiu uma árvore aqui, boa pra... Depois eu vou vir aqui para pegar lenha. E então a gente está aqui numa parte onde o rio faz uma curva, ele faz uma curva bem fechada. Então a gente está como se fosse uma península, mas não é uma península, né? Porque é um pedaço bem pequeno de terra aqui. E aí, então, por isso que a gente tem rio de um lado e tem rio do outro, porque ele faz essa curva. Eu vou pegar no Maps a foto do satélite para mostrar para vocês, ó. E tem bastante dessas entradas aqui, onde o pessoal vem pescar, né? Tem muita pesca aqui. Eu tô vendo até peixe pulando na água ali. Não sei se é porque estava chovendo. Tá com bastante mosquito também na beira do rio. Mas tem peixe pulando ali. Acho que eles ficam pulando para pegar o mosquito, né? Porque às vezes o mosquito deve cair na água. E assim vai, ó. O Jagubi vai sempre na frente. E aqui a gente vai indo. É uma trilha bem tranquila. Tá bem limpa. E é bem curta também, né? Porque, como eu falei, como a gente tá na curva do rio, chega uma hora que a gente chega bem ali no ápice da curva, né? E aí a mata já acaba. Então tem essa parte aqui de mata preservada. E o Jagubi adora explorar, ó. Vem, Jagubi! Isso aí, garoto. É uma alegria ter ele com a gente. E quando a gente pegou ele, às vezes eu ficava meio em dúvida assim, falando, nossa, será que ele vai se recuperar, né? Porque ele realmente, gente, ele era muito medroso. Ele ficava totalmente encolhido, tremendo assim, o tempo inteiro, encolhido, tremendo, sabe? Por causa do trauma que ele passou, né? De ter sofrido assim. Ele não sofreu abuso de humano, porque ele foi abandonado bebezinho, né? Com com uns 9 irmãos, assim. Mas como eu falei, os cachorros mais velhos na ONG pegaram ele. Tanto que quando a gente pegou ele, ele estava ainda cheio de feridas cicatrizando. Cheio. Então ele sofreu muito, assim, né? Nesse abuso físico, assim, dos outros animais. Então pra gente é uma alegria ver ele, assim, super solto, explorando, né? E ele adora. Aqui tem uma parte que eu gosto bastante. Olha como já funilou bem, ó. Já tá bem pertinho. Eu tô bem do outro lado do rio aqui. Esse aqui, ele não fica mais largo que isso agora. Mas também não fica mais fino. Fica nisso aqui, né? E tem bastante árvore, ó. Aqui bem antiga. É uma trilha pequena. É uma trilha curta. Mas é uma trilha bem gostosa, assim. Sempre quando a gente tem visita, esse é o nosso passeio. A gente traz aqui, né? Família, os amigos. A gente traz aqui para andar, para conhecer essa parte aqui do rio, ó. Olha que legal. E a gente está chegando agora na curva, exatamente. Aqui tem, ó, sinais humanos aqui. O pessoal vem pescar. Acaba fazendo uma fogueirinha ali, faz aí um peixinho assado. Nossa, o mato cresceu bastante aqui. Nossa, tá muito alto. Eu não vou me arriscar aqui não agora. Caramba.
O mato aqui, gente, tava bem baixinho. E aqui é como se fosse uma prainha, assim. Ali na beira, é que o mato cresceu lá também, mas na beira lá tem uma parte de areia. Na verdade não é que cresceu, acho que o rio subiu, né? O rio subiu bastante por causa das chuvas. Então tem uma parte ali na frente que tem tipo um banco de areia, assim, que a gente consegue sentar ali e tal, e ainda curtir, assim, um dia. A gente já trouxe amigos aqui, a gente ficou tocando violão aqui um dia e tal. E essa é uma parte bem gostosa aqui. Essa seria a atração principal aqui da onde a gente mora, né? A cidade ela gira bastante em torno aqui do rio. E a gente está aqui na beira do rio Itapetininga. Então, revelando aí onde a gente está, estamos em Campina do Monte Alegre, morando aqui em Campina do Monte Alegre, interior de São Paulo. A gente está mais ou menos uns 100 quilômetros de Itapetininga, que é a maior cidade aqui da nossa região. E depois tem Sorocaba, né? Sorocaba também está mais 1 hora aí de Itapetininga, mais uns 100 e tantos quilômetros. Então vamos voltando e eu vou contando para vocês como que foi aí a nossa aventura até a gente chegar aqui no Brasil, de volta ao Brasil, né? Então a gente estava lá, morando em Monchique, a gente passou lá, né, um bom tempo lá, e começou a ficar insustentável a gente morar na caravana, né, como a gente não estava mais viajando, estava lá estacionado. E aí quando você está morando num lugar fixo, você não está mais na rotina de viajante, o que você quer é um espaço, né, é um cantinho, um lugar para você trabalhar, um lugar para o seu filho poder brincar. E lá, como a gente estava no alto da montanha, chovia muito, e então a gente ficava às vezes um pouco refém assim, de estar ou na caravana, ou estar nos espaços lá comunitários, mas que também às vezes estava muito frio, né? Você queria estar ali num lugar mais protegido, mais aquecido. Então, o que rolou? A gente começou a ficar insatisfeito de estar ali. Mas ao mesmo tempo, a gente não via a perspectiva de conseguir um lugar ali pra gente ficar e viver da maneira como a gente gosta de viver, né? Com liberdade e sem estar preso a essa rotina de escravidão moderna, né? Que a grande maioria das pessoas vivem hoje. Não que seja um problema também, se caso seja necessário, e a gente até vive um pouco disso, né? A gente aprende cada vez mais a integrar também tudo, né? Como é o mundo hoje, como é a nossa sociedade, com a nossa vida também. Mas a gente busca viver da maneira também mais conectada com aquilo que a gente acredita. E tá tudo bem também, cada um tem a sua a sua maneira de ver a vida, de querer viver, e tá tudo bem, não existe certo e errado, né? Essa é a maneira como a gente gosta de viver, como a gente escolheu viver a nossa vida. E a perspectiva que a gente via lá, se a gente quisesse ficar, era de voltar à rotina que a gente tinha antes, do trabalho formal, né? Para poder conseguir ali pagar um aluguel. E a gente estava no sul de Portugal, onde tudo é mais caro e tudo mais. Então a gente começou a ficar um pouco descontente, assim, nesse sentido. E a Jaque sempre teve o sonho de fazer o mestrado dela, né? E porque ela é bióloga, então antes da gente se conhecer e começar a viajar, ela estava com planos de fazer um mestrado. E aí acabou que ela acabou não fazendo, e aí a gente se conheceu e tivemos um filho, saímos para viajar, tudo mais. Então, ela abriu essa oportunidade no mestrado aqui na UFSCar de Campina do Monte Alegre, que é onde ela se formou também. Ela é natural de Angatuba, que é uma cidade aqui do lado, e ela se formou aqui nessa universidade em biologia e abriu o mestrado justamente na área que ela queria
fazer a pesquisa dela, e já com os professores que ela tinha contato, que ela conhecia. Então a gente abraçou essa ideia de dela se inscrever e de voltar para cá e fazer o mestrado. Nesse meio tempo também que a gente estava lá em Monchique, eu fui trabalhando também nas minhas, né, naquilo que eu queria fazer da minha vida, aquilo que eu queria me tornar. Então eu me tornei um terapeuta de breathwork, que é respiração consciente, é uma técnica que vem da sua origem lá do yoga, e dentro desse treinamento eu me conectei cada vez mais com o yoga, que é algo que eu já praticava, junto com a meditação, e aí eu me veio a vontade de me tornar um professor de yoga, mas assim, né, de ter um estudo mais profundo dentro dessa área. E assim eu fiz, juntei também um dinheiro, e aí no mesmo dia, a gente, né, voltando um pouquinho, a gente vendeu a caravana, a gente decidiu que ia voltar para o Brasil, então a gente estava com tudo, passagens, dinheiro para voltar da caravana, e já com o mestrado, ela já tinha passado no mestrado, e eu com o meu curso de yoga que eu fiz na Índia. Então, no mesmo dia que ela pegou o avião junto com a Aruan para vir para o Brasil, para voltar, para rever a família e amigos e depois começar o mestrado, eu embarquei no mesmo dia junto com ela, só eu fui para a Índia. Então a gente embarcou junto, mas cada um pegou um voo para um lugar diferente. E assim foi. Assim, ela voltou para cá, eu fui para a Índia. Eu passei 40 dias na Índia, viajei um pouquinho, conheci um pouquinho lá e também fiz a minha formação, minha primeira formação, né, formação inicial para me tornar um professor de yoga. E é isso que eu tenho feito. Depois eu voltei para cá, né? Aí voltamos para cá, alugamos a casinha que eu vou mostrar para vocês agora, voltando lá. E é o que eu tenho feito. Tenho dado aulas de yoga e também atuado como terapeuta. E ela tem feito o mestrado dela dentro da área que ela sonhava em fazer. E é isso, gente. A gente está feliz. Muitos desafios, né? Tem muita coisa que é diferente, naturalmente. Então, a gente acaba sentindo, depois de estar morando ali quase 3 anos em Portugal, e ter a nossa vida, a nossa rotina. A gente viveu um sonho, né? Que era morar num motorhome, viajar, que a gente realizou, graças a Deus. E vivemos intensamente tudo isso. Moramos quase 2 anos nesse motorhome. E a gente viveu muita coisa intensa, tanto coisas boas como coisas também, momentos difíceis, momentos de desafio, mas que fortaleceram bastante a gente aqui. E é isso, a gente está aqui, estamos bem. E agora eu vou mostrar mais uma coisa que tem aqui que é bem interessante, tá? Que eu falei que a gente tem 2 rios aqui perto da gente, né? Então a gente está aqui, esse aqui é o rio Itapetininga, e eu vou mostrar um outro rio que tem ali. E uma coisa muito especial que acontece ali num ponto. E depois, quando eu voltar para casa, eu vou mostrar um pouquinho da casa e também vou falar para vocês para onde eu visualizo que esse canal, qual que é o caminho que eu imagino que esse canal vai tomar agora, tá bom? Que eu imagino e que eu vou fazer. É isso aí, então vamos lá. E aí, pessoal, um dos marcos turísticos aqui de Campina do Monte Alegre é algo que fica quase escondido aqui, ó. Tem a placa turística, que eu acredito até que está escrito errado em inglês ali, né? Que seria meeting, está escrito meeting, que eu acho que nem é uma palavra. Acho que eles marcaram toca aí. Posso estar errado, não sei, mas eu nunca vi essa palavra. E tá bem, bem escondido aqui, ó, a placa. E também não tem nenhuma indicação direito aqui para onde que é a entrada, né? Você tem que entrar aqui, ó. Tá aqui a rua. Aí você vai entrar aqui numa trilhazinha que vai do lado desse alambrado, mas muita gente deixa passar despercebido aqui e acaba não entendendo que tem que entrar aqui. E aí aqui a gente vai, e não chega nem a ser uma trilha, né? É só um corredor aqui que a gente vai seguindo do lado aqui de uma propriedade. Tem bastante maracujá aqui, ó.
Então, é isso, a gente tem aqui o encontro dos rios. Então a gente tem aqui o rio Itapetininga e o rio Paranapanema. E o rio Paranapanema, ele vem do Paraná, ele vem subindo. Então ele segue o rio Itapetininga, chega até ele e desemboca. A foz do rio Itapetininga é aqui. E o rio Paranapanema segue. Então aqui é onde acaba o rio Itapetininga. Deixa eu ver onde está melhor para descer aqui. Onde acaba o rio Itapetininga e o rio Paranapanema aumenta ainda mais aí o seu fluxo e continua. Então esse aqui, gente, é o encontro dos rios, ó. Tá vendo? O rio Itapetininga está vindo de lá, que foi de onde a gente veio, e o rio Paranapanema está vindo dali, ó. E aqui eles se encontram, e aí o rio Paranapanema aqui dobra de tamanho, porque o rio Itapetininga vem com um fluxo também bem grande. Então ele dobra aqui o tamanho dele e vai embora. E aqui é uma área que tem bastante pesca, assim. Não é a fonte principal, né, de renda da cidade, muito menos o turismo também, porque é basicamente esse aqui. E também tem a Cachoeira do Saltinho, que um dia eu vou mostrar pra vocês. Mas tem muita pesca aqui, pode ver que tem barco aqui, ó. O pessoal vem bastante para fazer pesca mais esportiva, né? Muita pesca esportiva. O pessoal vem para se divertir mesmo aqui, assim, para curtir e relaxar. Então é isso, gente. Aqui, esse é o grande e maravilhoso encontro dos rios, marco turístico aqui de Campina do Monte Alegre. Agora vamos voltar lá para casa. Eu vou mostrar um pouquinho da casa para vocês. E também ali é o espaço onde eu dou minhas aulas de yoga. Dou aula de yoga aqui na cidade, dou aula de yoga online também. E também atendo, né? Eu também sou massoterapeuta, faço massagem. Então é um espaço que a gente fez ali, tanto pra gente viver em harmonia com a natureza, como também para receber pessoas ali e dar um cuidado para elas, né? Então vamos voltar para lá pra gente mostrar mais um pouquinho ali e falar um pouquinho mais sobre o canal. Então é isso aí, já voltamos aqui pra casa. E agora eu vou mostrar um pouquinho da casa. Ai, meu Deus. Será que a casa está em condições? Não, está de boa. Ó, essa aqui é a nossa sala, já que tá ali sentada trabalhando. Pode ver que não tem muita coisa, tá vendo? Tem aqui uns livros, umas coisas assim. Porque é aqui que eu dou aulas de yoga. Então a gente fez com que esse espaço fosse mais versátil, assim. Tanto pra gente usar no nosso dia a dia como família, como também pra gente poder fazer as nossas atividades. Às vezes a Jaque faz encontros aqui também, círculo de mulheres, também faz atendimentos aqui, que ela também é terapeuta, né, em ginecologia natural. Então, nesse espaço aqui a gente também usa como um espaço de trabalho. Aqui a gente tem a cozinha, né, também bem simples, mas é bem legal, assim. Eu gosto do estilo aqui dessa casa, que é meio rústica, né, porque ela tem, tipo assim, os tijolinhos à mostra, tem os forros assim de madeira. Aqui a parte da sala nem forro tem, é como se fosse só um galpão assim, né? Então ela tem esse estilo mais rústico assim, e a gente gosta bastante. Aqui a gente tem um quarto que é muito grande, então a gente fez dois ambientes assim. Como a gente queria um quarto pro Aruan também, só que a gente também precisava do nosso espacinho de escritório e tal, o que a gente faz? A gente dividiu aqui com esse armário aqui de nicho, né? E aí tem aqui, é o quartinho do Aruan. Tem tudo aqui que ele precisa. Tem os brinquedos dele, tem as roupinhas dele e tal. Tem aqui a minha maca, ó, que eu faço massagem também. E aqui nesse lado é a parte de ateliê, no ateliê da Jaque aqui, onde ela faz artesanato, também faz costura.
Tem uma mesinha também para ela trabalhar aqui, se ela quiser trabalhar aqui, apesar de que ela prefere trabalhar mais lá fora ou na sala. E aqui é meu espaço de trabalho também, que eu tenho. Tenho aqui os meus livros de yoga, aqui onde eu faço o trabalho com computador e tal. E tem algumas coisinhas assim. É um cantinho que eu tenho aqui para eu trabalhar. Aqui tem os materiais também que eu uso na aula de yoga, tem os tapetes. Aí a gente tem aqui um banheiro para visita, que tem chuveiro e tudo. Aqui é o nosso quarto. Não está assim 100% arrumado. Falta assim, ainda uma cômoda, né? Mas a gente ainda está se ajeitando. E aqui, ó, tem o mesmo forrinho de madeira e tal, estilinho mais rústico. Nossa cama, tudo. E aqui um banheirinho, tem ali uma bacia, que o Arman gosta de tomar banho de bacia. Então tem mais um banheiro aqui, é uma suíte, né? E com um chuveirinho e tal. E é isso, gente, é uma casa que é simples, mas a gente deixou do jeitinho que a gente queria deixar, para ficar aconchegante. E que tá sendo maravilhoso, né? Porque depois daquele tempo que a gente ficou morando no motorhome e sem estar viajando, e aí nessa necessidade de ter um espaço assim pra gente, ter essa casa aqui com o espaço que ela tem é uma bênção muito grande assim. Então a gente está muito grato por estar morando aqui nela, por estar morando na natureza ainda e estar conseguindo manter, né, nosso propósito assim vivo, né, aquilo que a gente quer fazer. E aí a gente vem para a parte onde eu quero falar dos caminhos que eu estou visualizando para esse canal aqui, né? Então eu vou sentar aqui para poder trocar essa ideia. E então, como eu falei, a gente tá, né, eu estou trabalhando com o yoga e fazendo terapia, mas eu também trabalho, né, sempre trabalhei com arte, né, com design, com fotografia, com produção de vídeo e tudo mais. E estou cada vez mais voltando também a fazer isso. Criei uma empresa que chama Arta, que é uma empresa que faz produção tanto de eventos, de experiências, como também a gente faz captação de vídeo, fotografia e tal, para divulgação. Mas tudo dentro desse nicho assim, mais de retiros, de espiritualidade, né, cerimônias, yoga e tudo mais. Então a gente está mais dentro dessa questão aí do desenvolvimento do ser, né? E eu sempre gostei muito de fazer vídeo para o YouTube. Eu consumo muito o YouTube, eu gosto muito do YouTube. E eu acho legal, né, produzir. E também eu sempre pego ali, olho os vídeos antigos do canal e vou vendo, né, tô sempre gravando ali pedaços da nossa vida. E é muito gostoso voltar para esses momentos e assistir aquilo de novo, né? Então, conforme eu fui voltando também a trabalhar com essa área da criação e da produção assim, audiovisual, fui sentindo de novo a vontade de reativar esse canal, e tem alguns canais que me inspiram a levar esse canal para um caminho que talvez não vai ser o caminho de ficar tanto mostrando o nosso dia a dia, a nossa vida. E com certeza a gente está sempre fazendo coisas muito interessantes também, viajando, fazendo coisas diferentes, e eu acho que também vale a pena mostrar. Só que eu tenho vontade também de contar a história de outras pessoas. Eu me inspiro muito no canal do Chico Abelha, por exemplo. Canais que mostram assim uma outra visão, e eu acho que eu gostaria de fazer coisas nesse sentido também, de conhecer lugares, pessoas que estão também trabalhando com um propósito de regeneração, contar a história dessas pessoas, mostrar o que elas estão fazendo. Então, e isso já era uma ideia que existia no começo desse canal, que esse canal surgiu na verdade com essa ideia. A ideia, quando a gente criou o Gaia Viva, a gente ainda morava aqui no Brasil, a Jaque estava grávida, a gente ia viajar aqui no Brasil de van, a gente estava arrumando a nossa van que a gente tinha, que depois quebrou, para poder viajar, para cair na estrada. E a ideia era a gente ir visitando lugares, centros de permacultura, ecovilas, comunidades, mostrando como viviam essas pessoas, o que essas pessoas estão fazendo
para poder se conectar com a Terra, para poder trabalhar na regeneração, né, da natureza. E quando a gente voltou a fazer o canal, quando a gente retomou ele, que nem tem vídeo, né, na real, tinha os vídeos que eu fiz na época, ainda dessa época da van e tudo mais, eu tirei daqui no canal, e tem só a partir dos vídeos lá de Portugal. Mas a gente já gravava antes já. E a ideia sempre foi essa, né? E quando a gente voltou a fazer lá em Portugal, quando a gente começou a viajar, a gente visitou lá uma ecoaldeia. E só que depois esse propósito foi se perdendo assim, e eu digo mais eu, né? Fui entrando também um pouco na pira de visualização, então querer mostrar o dia a dia, querer viralizar. E a verdade é que esse conteúdo ele não viraliza, mas tudo bem também, a questão é essa, né? A questão é fazer aquilo que está ressoando no seu coração e não ficar pensando no que as pessoas vão gostar ou não. Eu quero agora produzir, porque eu não tenho mais a intenção de fazer renda com esse canal. A intenção é puramente divulgação dessas iniciativas e por prazer de estar indo conhecer esses lugares e conversando com essas pessoas e registrando tudo isso. Então, tirando essa pressão da monetização, do dinheiro, entra só mesmo o prazer, assim. Então fica mais interessante para mim, que está produzindo, e também para quem está assistindo, que não está vendo o conteúdo que está sendo ali forçado, para ver se pega algum número ali, entendeu? Então é isso, gente. Não vou falar mais, não vou me estender. Vou retomar, então, agora esse projeto de andar por aí, conhecer os lugares, as pessoas. E nesse meio tempo a gente também vai acabar mostrando um pouco da nossa vida também. Isso é inevitável. E muito grato aí por quem acompanhou, por quem assistiu até o final. E a gente se vê no próximo vídeo.